Eu acho que assim é interessante entender um pouco nossa audiência para a gente falar exatamente a mesma língua, tá? E um pouco sobre a produção de branded content, que é diferente de marketing de conteúdo, tá? Que as pessoas confundem um pouco o que que é marketing de conteúdo e o que que é branded content. Então, eu vou colocar aqui, eu posso compartilhar minha tela? Então, vamos Pode, acho que compartilhar já está aqui. até liberado, Jake. Vamos compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não? Ainda não. Vamos lá, tentar de novo. Agora acho que você consegue. Deixa eu ver. Zoom. Ok. Ok, vamos tentar agora de novo. Acho que agora vai dar. Eu te coloquei como co-host, acho que agora você. Se não der, também não é um problema, tá? Algum problema aconteceu, mas aqui, ó, já estou vendo vocês. Eu acho que agora Pronto. abriu. Agora sim. Pronto, vamos lá. Aham. Aí, deixa eu... Ok, vocês estão aqui vendo a minha telinha de apresentação aqui do programa da Full Sail. Um pouco do título aqui, que é o Branded Content, mas vamos começar aqui falando sobre Branded Content versus marketing de conteúdo. E eu, como produtor, por que que o Jake, produtor, está falando de Branded Content e marketing de conteúdo? Qual a importância disso para os produtores? E eu posso falar com propriedade, tá? Eu produzi bastante conteúdo no Brasil e entendi um pouco do que aconteceu em 2017, quando a maioria das leis de incentivo caíram, né? Foi final de 2017, eu ainda consegui aprovar alguns artigos enquanto produtor, né, no Brasil, e usei até alguns artigos. Em 2017 caiu e isso prejudicou bastante a cadência de produção dos produtores brasileiros, que dependiam bastante das leis de fomento ao audiovisual no Brasil. Então, os produtores tiveram que se reinventar, produzir para o mercado de uma forma mais aberta, para o mercado publicitário, e entender como produzir conteúdo para o mercado que eles antes não atendiam. Eles atendiam um mercado muito voltado à produção de conteúdo de arte e eles não voltavam para um mercado que é muito rico, que é o mercado publicitário, de uma forma que se tornou uma abertura de caminho para muito produtor que perdeu a fonte principal de receita. Então, isso estou falando no Brasil. Nos Estados Unidos, na contramão, isso já era uma vertente. Então, assim, as duas vertentes, tanto o marketing de conteúdo quanto o branded content. O marketing de conteúdo, o que que é? Todas as empresas precisam produzir conteúdo para sua própria audiência. Então, uma empresa tem seu Instagram com 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 seguidores, 1 milhão de seguidores, ela tem que produzir conteúdo constantemente para aquela base de audiência dela. São conteúdos inerentes ao produto deles, divertidos, que causam engajamento, mas são conteúdos que voltam toda a história para a marca e para a conversão de produtos, tá? Então, esse é o marketing de conteúdo. Por exemplo, comerciais da Coca-Cola são marketing de conteúdo. Pequenos teasers que a Coca-Cola faz com influencers, mas dentro dos canais dela, são marketing de conteúdo. Um merchan puro, tá no comercial do Faustão ali, no intervalo, Faustão abre e fala um pouco sobre um determinado produto. Isso não é
branded content, isso é marketing de conteúdo, que tudo que visa a conversão imediata, ela é e continua sendo chamado de marketing de conteúdo. Então, é interessante falar disso, porque todos esses nossos futuros produtores que estão aqui, eles podem começar a produzir conteúdo sobre uma marca. E existem dois caminhos. O marketing de conteúdo é super saudável. E eu produzo isso todos os dias. Marketing de conteúdo para as empresas que eu lidero como diretor de marketing aqui para Estados Unidos e Canadá. Mas qual é a diferença do branded content? O branded content, olha que interessante, aí é muito legal para grandes e médios produtores de conteúdo. O branded content, basicamente, ele é o conteúdo patrocinado por uma marca, mas ele é um conteúdo de entretenimento. Basicamente, ele tem que ter um foco em entretenimento e não o core em vender produto. Por exemplo, existem vários cases no mercado brasileiro, alguns eu coloquei aqui, alguns eu não coloquei. Tem um grande produtor brasileiro chamado Spirit, um produtor de animação muito querido, que eu conheço ele, e ele fez o desenho do Dino Aventuras, que é um personagem da Danone. O Dino da Danone, ele é um personagem criado pela Danone. A Danone foi lá e bancou toda a produção de uma série inteira, que foi veiculada na Discovery. Era um conteúdo de entretenimento, mas ele foi um conteúdo inteiro bancado com dinheiro publicitário para construir a marca, mas de uma forma de entretenimento. Esse tipo de construção, ela é muito mais longínqua, ela é muito mais sólida, porque traz mais credibilidade do que simplesmente um conteúdo de marketing, um conteúdo publicitário. Você constrói uma história, uma narrativa, um engajamento diferente com uma audiência que não necessariamente é a sua. Você conquista novas audiências. E mais do que isso, esse determinado conteúdo, chamado de branded content, ele tem sua própria mídia. Por exemplo, o conteúdo que tinha sobre o desenho Dino Aventuras, ele era vinculado na Discovery. E aí, você conta com toda a mídia da Discovery, ao invés de estar pagando mídia publicitária ou estar falando com o seu público-alvo, dentro dos seus canais de comunicação tradicional da sua empresa, por exemplo, a Danone. Então, é muito interessante a diferença, não sei se ficou claro para vocês, a diferença de branded content e marketing de conteúdo. E por que é tão legal isso? Porque é um dinheiro bom. Eu sou investidor de branded content. Eu produzo, eu aqui como diretor de marketing, eu banco muitas ações para produzir branded content que me traz muito mais solidez em comunicação do que o marketing de conteúdo. Olha que interessante. Eu participei de uma produção, nem trouxe esse case aqui, mas eu posso falar. Que não está ainda no ar, está para entrar no ar agora, chamado Para Amigos Imparáveis. Tá? Eu ajudei a criar o projeto. É uma animação fomentada e simplesmente fundiada 100% pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Uma animação para o mercado preschool. Olha que interessante, mas por que o Comitê Paralímpico estava bancando uma animação? Porque não adiantava ele falar para o próprio público dele. Ele queria conscientizar sobre a causa de inclusão para todo o público. E como é que ele poderia fazer uma conscientização de inclusão para um público que ele não fala? Ele não teria como desenhar essa estratégia como marketing. Então, ele bancou toda uma produção de animação. A animação ficou pronta há pouco tempo, vai ser distribuída agora, né? E quando eu falo distribuída, vai ser veiculada, vai ser colocada na televisão. Distribuída é uma palavra, é uma
uma termologia, né, um termo que a gente usa no mercado de distribuição de conteúdo, né, de colocar o conteúdo no ar. Mas olha que incrível, imagina uma criança assistindo um desenho mostrando causas de inclusão de deficientes físicos, mas que é colocado numa tal maneira que os personagens são animais e humanos com deficiências físicas que se tornam super-heróis. E que para a criança, olha que interessante, na visão infantil, ela não enxerga a deficiência. E a gente entendeu num estudo muito aprofundado que a criança, para ela, ia ser imperceptível a deficiência e você ia causar uma questão de um legado de inclusão, porque a criança ia ver que qualquer deficiência pode ser superada e de uma maneira muito sutil. E daí, inclusive, a gente se debruçou e tinham só, toda a turma de heróis, tinham 2 personagens humanos, figuras humanoides. Todos os outros personagens eram animais com deficiência. E por que isso? Porque não pelas crianças, mas os pais de crianças, que são alguns dos decisores, causa estranheza. Para eles é muito agressivo ver uma criança deficiente sendo protagonista de um desenho. E para não trazer essa rejeição por parte dos pais, a gente trouxe animais com prótese também para desenhar essa questão de imersão. Olha que interessante. Foi um produto 100% branded content. Para o quê? Gerar uma estratégia muito mais sólida de comunicação, de engajamento, e que você traria uma eficiência muito melhor na comunicação de marca. Quando eu falo que isso é o legado de 2024, porque todas as marcas estão indo para esse caminho. As maiores marcas dos Estados Unidos já caminharam nesse caminho, e hoje é o caminho que elas vão trilhar. Eu vou passar aqui para o próximo, então aqui, brand content, né, um pouquinho falando sobre diferenças para o investidor, né, melhor retenção de marca, histórias que provocam melhor engajamento e a melhor distribuição. Aquilo que eu falei um pouco, a produção de brand content, ela traz melhor distribuição, porque ela conta com a própria, se você, como marca, bancar uma produção de um filme, e daí no filme tiver toda a história que engaja com o teu público, olha que coisa maravilhosa. Quantas salas de cinema, quantos espectadores em streaming depois vão estar assistindo aquele determinado filme. E daí eu falo um pouquinho sobre o meu ponto de vista, né, sobre o branded content, né, que é use o real poder da história, né, para poder engajar e gerar valor a marcas. Vamos falar um pouquinho de cases de sucesso. E aí eu vou explicar ponto a ponto, tocando um pouquinho no universo aí de todo mundo que está assistindo, que eu acho que conhece um pouquinho desses cases. A Marvel foi uma das maiores ganhadoras em termos de funding para a produção dos filmes dela com a Audi. Não sei se vocês repararam que todos os filmes da Marvel, todos os carros dos protagonistas são Audi. Alguém chegou a reparar isso, não? Não. Olha que interessante. E aí é um dado, tá? Para todo mundo. A Audi, quando lançou o primeiro filme do Homem de Ferro, o diretor global de marketing da Audi foi um cara visionário que ele tinha um problema na mão, um problema real. A Audi estava para lançar um carro chamado Audi R8, que é um carro que concorre com uma Ferrari, uma Lamborghini, com o top de linha da Porsche, mas a Audi não é reconhecida por ser um supercarro. Então ela tinha um grande problema.
como é que eu posiciono e trago o desejo de um milionário para comprar uma Audi? Milionário, ele pode comprar um Rolls Royce, ele pode comprar uma Lamborghini, ele pode comprar Ferrari, porque isso traz status para ele. É o famoso, eu vou ter um desejo aspiracional, eu quero ser reconhecido pelo carro que eu quero comprar para estar na posição social onde eu sou reconhecido pelo carro que eu estou dirigindo. É por isso que se vende uma Ferrari. O cara tem um poder aquisitivo de comprar qualquer carro. Por que ele não pode comprar um carro que é mais confortável para ele? Porque aquilo é um status. Ele quer ser reconhecido como o status dele. E a Audi tinha um desafio. Como é que posicionar a Audi sendo um carro para milionário? E ela patrocinou desde o Homem de Ferro 1 o case de todos os supercarros do Tony Stark são Audis. E começou com o R8. Olha que interessante. Quem é o Tony Stark? Um milionário, inventor, que se torna o Homem de Ferro, é o cara mais aspiracional para qualquer milionário. É o que... Então, eles conseguiram desenhar numa história rápida. Você é milionário, você pode comprar o que você quiser, mas o seu espelho, o aspiracional seu, quem você se vê como aspiração, é o Tony Stark. Eu quero ser inteligente, eu quero ser desejado, eu quero ser o cara que vai muito além. E eles, numa história construída muito bem feita, trouxeram o Tony Stark sendo o cara que só dirige Audi. Em todos os filmes da Marvel, até o último, que é esse que eu vou passar um trecho para vocês, todos os carros do Tony Stark são Audi. Então, depois vocês me falam se o áudio está chegando desse filme que eu vou passar aqui para vocês. Jake, aqui está sem Tá áudio. sem o áudio, né? Para mim, sim. Ah, eu vou mandar depois Para mim também. todos os vídeos completos para vocês. Ok, deixa eu voltar aqui um pouco. Olha que coisa maravilhosa. A gente fala um pouco de áudio. Quantas histórias de produção de conteúdo podem ser bancadas? A Audi praticamente bancou metade do filme. Quantas histórias de conteúdo podem ser bancadas por marcas que queiram trazer essa provocação? E mais do que isso, olha que legado maravilhoso que a Audi deixou, que todo mundo, para o resto da vida, vai ver o Tony Stark, o cara milionário, aspiracional, incrível, que adora a figura do Tony Stark, a narrativa que existe na história. O cara é incrível, né? O cara, simplesmente, ele poderia estar na casa dele, mas ele estava salvando o mundo, né? É o cara que entra no buraco de minhoca lá para explodir o vilão, volta e o cara, simplesmente o cara não tem poderes, mas o cara é genial, né? Então, esse cara é o cara que dirige a Audi. Olha que incrível esse legado. Então, imagina isso para cada história que pode ser bancada por marcas que têm o recurso e que queiram desenhar esse tipo de narrativa, história, construção de marca de uma maneira muito mais sólida. E ninguém vê como forçação de barra. Olha hoje onde a Audi está com os e-trons, que são os veículos mais incríveis elétricos, muito mais avançados do que até os Teslas.
Pode falar, Ricardo, eu acho que você ia falar alguma coisa. Sim, Jake, eu queria. Você comentou sobre marcas. A aula anterior, né, a aula anterior foi sobre propriedade intelectual. E aqui no Uhum, Brasil há um órgão que vê sobre uhum, marca. E uhum, vejo isto fundamental, ter a marca registrada. uhum. Na verdade, assim, a marca registrada, olha que daí você me falou sobre quando você produz qualquer coisa, são duas conversas distintas, tá? Quando você produz qualquer tipo de propriedade intelectual, que ela vai para uma grade de exibição, que a gente fala aqui é distribuição, ela é necessária ter uma proteção de uso patrimonial, que é o registro da marca, tá? No Brasil, o procedimento, por incrível que pareça, ele é muito mais simples do que nos Estados Unidos. O registro da marca nos Estados Unidos, você tem que literalmente envolver um advogado, que é o trademark americana, tá? É muito mais caro do que no Brasil. Então, quando você como um produtor brasileiro, tá? Você criou um projeto que viralizou, que se tornou um projeto muito legal. Você registra a marca no Brasil. E você pode usar o tratado chamado Tratado de Madrid, tá? Que você pega o registro da marca no Brasil e você transfere para mais de 70 países, se não me engano. Tá? O Tratado de Madrid, basicamente, você usa o registro da marca no Brasil e paga simplesmente um custo adicional para você homologar a marca em todos esses países, o que nos Estados Unidos, ao inverso, é muito mais difícil de acontecer. Então, o brasileiro produtor, ele sai com essa vantagem, tá? Você registrar uma marca no Brasil e internacionalizá-la, ela é mais fácil do que ao contrário. Porque ao contrário, o americano ele tem que literalmente passar por vários processos de registro de marca em vários territórios. Entendi. Eu pude perguntar sobre conquistar novas audiências, é o que está sendo Uhum. visto para a igualdade ou competitividade saudável ou não. Conquistar novas audiências, se é algo para. Não entendi É o que você pôde falar antes desse vídeo, você passou e falou sobre o marketing. Uhum, E me veio à memória lembrar sobre as audiências. E quando nós uhum. atingimos novas audiências, Jake, faz algum sentido para que eu consiga ter uma igualdade ou competitividade saudável? Você comentou sobre essa abrangência. Sim, No Brasil é mais sim, na verdade, fácil, sim. na verdade, assim, toda a conquista de novas audiências, você traz uma outra coisa, que é um ganho de marca, tá? Então, toda vez que você conquista uma nova audiência, sua marca se torna mais reconhecida e você tem um ganho de valor de marca, tá? Esse é um ponto número um como marca, tá? Como produto final a ser vendido, aí é um outro questão de ganho, que quando você conquista novas audiências, você ganha um novo poder de conversão de novos produtos. Por exemplo, o que a Audi fez. Com a mídia ganha através de um Avengers, de um Homem de Ferro, ela conseguiu novos públicos que antes não olhavam. Então, imagina um cara milionário que o cara nem olhar propaganda olha, né? Ele é o cara, ele é blindado, né? Então, porque o acesso dele à mídia é muito controlado, porque para algum e-mail marketing chegar para ele, tem que passar pelo assistente do cara que já filtra, sabe aquela coisa? Sim. Esse cara, essa quebra de barreiras através do branded content consegue construir pontes para você falar com o público que ele é muito blindado, tá? Ou que Sim. você nunca conseguiu construir essa ponte antes, porque era um público tão distante e você teria que fazer um esforço tão grande de marca que isso não valeria a pena numa construção normal de conteúdo, de marketing de conteúdo. Demoraria muito tempo e muito investimento. E uma questão de branded content pode facilitar, tá? Tá. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, gente. Obrigado, Jake.
Imagina, pode interromper quando quiser. Essa marca não chegou no Brasil ainda, tá? Ela chama Bang Energy Drink. A Bang Energy Drink nasceu aqui na Flórida, de um investidor maluco que está numa cidade aqui bem pertinho, chamado Weston, né? E esse cara trouxe uma estratégia 100% de branded content. Mas daí vai muito com a visão. O Pietro, que é o cara do marketing, né? O Pietro, você que produz conteúdo para marcas, é isso? Pietro tá no Isso, silêncio. Jake, exatamente. Então, Pietro, estuda bastante esse case da Bang, tá? A Bang, ela acabou de ser vendida para Monster, um dos contratos mais agressivos da Monster nos últimos tempos. Ela acabou de adquirir toda a Bang. A Bang, imagina, o cara tinha muito dinheiro, mas ele não tinha... Ele tinha um desejo. Ele queria construir uma marca de energético, a brigar com os maiores players de energético nos Estados Unidos, que são muitos. Aqui o mercado de energético ele é muito mais agressivo do que o mercado brasileiro. Até porque a Red Bull está aqui há mais tempo, a Monster está aqui há mais tempo, tem o Rockstar, que é um energético fantástico aqui. E tem, assim, se você entra numa loja de conveniência, tem 5 geladeiras de energético de opção. Então, como um cara ia trazer uma nova marca de energético através de branded content e construir a marca muito rápido, numa maneira de ter não só a atração e o desejo do consumidor final, mas também trazer o desejo dos grandes varejistas para ter esse negócio aí na prateleira. Olha que maluquice, né? Vamos falar assim sobre o dinheiro bom pagando o produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo hoje não é só os antigos produtores de conteúdo que vivem construindo histórias e histórias estruturadas, curtas-metragens, longas-metragens, com uma visão mais macro. Não, hoje produtor de conteúdo são também os influenciadores, os influencers digitais. E eles estão evoluindo de uma tal maneira que é onde a Bang acertou. A Bang chegou e leu muito bem qual é a estratégia de produzir branded content com produtores que são influenciadores. Olha que maravilha, vocês que são potenciais novos produtores brasileiros. A maioria desses produtores que são influencers, eles produzem conteúdo com celular. Tá? Vamos ser muito claros. Ninguém tem uma câmera Sony FX6, ninguém tem uma câmera, uma Sony Alpha 3. O pessoal trabalha muito com celular. Olha que maravilha, tá? Beleza, mas o que eu preciso para produzir conteúdo? O mais importante é esse cara, o influenciador, ele já consegue construir uma série de conteúdos para a audiência dele. E ele fala muito bem com a audiência dele. A Bang teve uma visão maravilhosa. Assim, eu vou contratar esses influencers, mas eu não vou levar minha equipe de produção. Eles vão ser meus produtores. Porque eles já falam com a audiência deles. Então, assim, a pessoa tem 5 milhões de seguidores. Por que eu vou levar a minha linha de produção, produzir um conteúdo que a gente chama de marketing de conteúdo, ou seja, um produto enlatado que foi brifado pela uma equipe de marketing, que não vai ter o engajamento com o público, porque o influencer ele já fala de um jeito com o público. Então, se eu mudar a maneira do influencer falar, aquele conteúdo vai ser banal, não vai ter credibilidade, não vai ter engajamento. O conteúdo desse influencer também não é um conteúdo de entretenimento? É. Então, se a marca não interfere numa narrativa de simplesmente de conversão de produto, se a marca não interfere na
criação do conteúdo, e o conteúdo, ele é um conteúdo de entretenimento, então ele é um branded content, não é um marketing de conteúdo. Ele se torna um marketing de conteúdo porque você, como marca, pode também compartilhar nas suas redes. Mas o objetivo é pegar essa nova mídia que pertence ao influenciador e colocar a sua marca para brilhar. E olha que interessante, para o influenciador, que é produtor de conteúdo, a marca não queria levar um câmera, não queria fazer nada. Ela passa a pagar cada influencer por vídeo produzido e publicado. Então a marca começa a pagar aqui os influenciadores em Miami, de médio para grande porte, ganham de 5 a 4 mil dólares aí por vídeo publicado. E eles publicam uns 30 vídeos por mês. Faz a conta de quanto esse cara está ganhando. Hoje, esse cara tem uma pequena equipe de produção. Ele não está fazendo tudo sozinho. Ele tem mais uma pessoa ali que fica segurando o celular, um carinha que faz a edição. Mas hoje esse cara tira uns 30, 40, 50 mil dólares por mês só de branded content, gerando conteúdos muito legais, que geram engajamento com a audiência deles e fazem a conversão. Essa marca não existia. 100% da publicidade deles foram através de branded content. Quando ela se lançou, ela só foi para a loja de conveniência. A equipe comercial começava a bater na loja de conveniência e falava assim, você viu tal influencer interagindo com esse produto? Daí o dono da loja de conveniência, não, mas eu quero o produto. Se esse influencer está com o produto, eu quero. E eles converteram quase todas as lojas de conveniência da Flórida. Na segunda leva, eles converteram metade dos Estados Unidos em loja de conveniência. Na terceira leva, eles não bateram na porta do Walmart, do Target. O Target bateu na porta deles, o Walmart bateu na porta deles. Eu quero seu produto, está em tudo que é lugar e não está na minha loja. A marca ganhou um valor absurdo sem fazer uma propaganda, sem pagar mídia. Ela simplesmente pagava os influenciadores para produzir e distribuir o conteúdo. Vou mostrar aqui um exemplo. Olha que simples o tipo de Jake, conteúdo. peraí, antes de você passar para esse próximo, o José quer te fazer uma pergunta. Pode fazer, José. Oi, na verdade, uma pergunta é que eu lembrei justamente do caso da Bang, né? Porque tem um produtor brasileiro de conteúdo no YouTube, que é o do Via Infinda, não sei se você ouviu falar, e ele fazia essa propaganda do Bang, né? Mas ninguém conhecia, aqui no Brasil ninguém conhece esse energético. E o pessoal até zoava nos comentários, né? Mas ele está sempre com essa latinha, será que tem alguma coisa lá dentro? E era muito engraçado, porque todo vídeo ele aparecia com essa Bang, mas ninguém sabia onde achava para comprar aqui no Porque Brasil. provavelmente ele atua também no mercado americano. Não, ele viaja pelo mundo e vai fazendo vídeos, assim, então pode ser que tenha público lá também, sim. É só queria comentar Exatamente. isso aí, mas você já falou de cara. Valeu. Não, que isso. A Georgina Mazeu é uma influencer nascida na Venezuela, já foi cliente minha, hoje eu contrato ela também para fazer branded content. Eu não estou trazendo meus cases aqui porque é só case que é muito consolidado no mercado e que eu gosto de compartilhar porque eu amo o case de branded content. Então, a Georgina, ela é baseada em Miami, ela tem 5,4 milhões de seguidores, que é um volume bem interessante. Ela cobra de 4 a 4,5, 4.500 dólares por cada vídeo de branded content dela. Super curto, muito eficiente, que traz... Ela é uma atriz modelo, atriz de séries e filmes americana. Ela é super simpática, tem um engajamento muito bom nas mídias dela. Olha que interessante, quanto custaria para a marca, eu como marca, só para atingir 5,4 milhões em termos de audiência, para mim, se eu fosse pagar a mídia, é muito mais do que esses 4.500 dólares. Então, é a estratégia mais inteligente. Eu uso produtores, que já são influenciadores, para criar o conteúdo. E daí, eu faço uma provocação para vocês. Vocês, como amantes aí da produção,
esses influenciadores cada vez mais precisam de pessoas. Precisam de pessoas para produzir esse tipo de conteúdo. Então, não é só filmes, séries, mas esses caras precisam de produtores para contar boas histórias sobre bons produtos. Então, se você entender que o universo de produção é muito mais do que só a produção tradicional, você entende que existe muito mais área de atuação do que simplesmente o mercado tradicional de produção para cinema. Tá? Então vamos ver o trechinho aqui do vídeo da Georgina. Jake, peraí, só mais um minutinho. Sim. O Pietro quer perguntar ou fazer algum comentário. Aí você Fala, já sabe. Pietro. Jake, eu quero só contribuir com o que você trouxe aqui. Filha, dá um licença. Desculpa. Ah, deixa a filha participar. Eu queria só contribuir com o que você trouxe, que isso já acontece aqui no Brasil também. A gente tem contrato com uma líder de mercado de metais sanitários. E essa líder de mercado, a gente trabalha com elas com produções de videocast, cobertura de feiras, lançamento de produto, uma série de coisas. E aí eles trouxeram uma grande influencer do mercado da construção, uma grande arquiteta que tem 2 milhões de seguidores aqui no Brasil, para gravar uma visitação num showroom que eles têm aqui na Alameda Gabriel, em São Paulo, que é conhecido como aqui em São Paulo, o lugar assim, a grife de luxo das coisas de construção. E aí a gente gravou toda essa visitação dela com toda a estrutura que você falou, Blackmagic, Gimbal, Ronin, enfim, tudo do melhor que tem no mercado. E aí, logo depois que a gente gravou ela, antes da gente editar esse vídeo, ela gravou um vídeo no Stories dela falando do dia super difícil que ela teve, que foi gravar com uma produtora de verdade. Ela grava super bem, ela conversa super bem, ela é super, assim, uma mega influencer, mas não é porque o influencer é bom com celular que ele vai ser bom como uma produtora, né? Como você mesmo falou. Então, assim, não dá para comparar a banana com laranja. O influencer, Não. como você mesmo disse, o branded content dele tem que ser feito com ele, com o celular dele, com a equipe dele. Tanto que a gente fez o desdobramento do material para o canal do nosso cliente, da multinacional, e ela fez outro material para o canal dela. Porque ela falou assim: a estética do filme de vocês é linda, mas não conversa com o meu canal. Não adianta eu pegar essa estética. Por Exato. exemplo, eu não começo um vídeo falando: oi, eu sou o Jake. Eu já começo falando, e para a empresa ela se apresenta quem ela é. Então, assim, isso acontece muito e tem acontecido aqui com a gente, que a gente acaba produzindo dois materiais. O cliente pede, como você mesmo disse, departamento de marketing, a gente pega um influencer e produz algo para desenrolar para o canal do cliente, e a influencer produz outro material com a estética dela, com a produtora dela, a pequena produção dela para fazer, entendeu? E só mais um E, caso para também contribuir com o seu, com essa história que você trouxe da Bang. Há uns 3 anos atrás, a gente fez um evento para o consulado coreano aqui em São Paulo. Eles tinham uma verba e eles queriam fazer um evento para trazer conhecimento à culinária coreana. Então, eles pegaram uma verba e contrataram, não sei se tem aí, tem aquele programa MasterChef, né? Então, eles sim. contrataram alguns MasterChefs que já tinham de edições passadas e levaram eles para um espaço e a gente gravou, eles fizeram alguns pratos, chamaram alguns convidados, e a gente fez a produção de vídeo disso. Cada MasterChef ganhou R$ 25 mil só para estar presente no evento, criar um prato e fazer postagens nos stories com o próprio celular. É o que você estava falando do americano que ganha US$ 3.000 por vídeo. Então, cada cara ali Uhum. ganhou R$ 25 mil para ficar 3, 4 horas no evento e engajar o público dele. Então, isso aqui também já é uma realidade muito forte e cada vez mais está crescendo. E a gente que é profissional do audiovisual precisou aprender a lidar com isso e entender que muitas vezes o cliente ele não precisa da sua produção, ele precisa do market share daquele cara lá, do influencer, e você vai figurar de outra forma para ele. Então, queria só trazer essa contribuição que eu acho relevante para o que você Não, trouxe aí. é exatamente isso, Pietro. Na verdade, assim, esses cases que você trouxe justamente mostram o que acontece aqui, acontece aí também. E a questão da plástica do conteúdo gerado pelo produtor aí, pelo influencer, é uma questão real, porque é o jeito que o público dele aceita. Se ele postar o teu conteúdo profissional, você vai ver a quantidade de hater que ele tem naquele vídeo.
porcaria é essa? Por que você está falando comigo desse jeito? Tal? Porque não é o que a audiência dele quer. Então, assim, é impressionante isso, da forma que eu participei de algumas produções, assim, inclusive aí no Brasil, eu também fui Hopi Hari um tempo, e eu tinha um patrocínio da Coca-Cola. E a Coca-Cola trazia os influencers, e eu recebi um influencer, ainda meninão, hoje é um amigo meu, né? Que ele era o influencer contratado da Coca-Cola. E daí ele foi lá, que é o Lucas Rangel, não sei se vocês conhecem, do canal Rangel Ataque, ou pesquisar por Lucas Rangel mesmo, vão achar. Era um menino de 16 anos na época, produzindo conteúdo com o celular, que era patrocinado não só pela Coca-Cola, mas patrocinado também pela McDonald's, com 16 anos. O cara já tinha patrocínio fixo e bancavam, e ele foi lá, tinha equipe de produção da Coca-Cola junto, e eu controlando todo o negócio. E no final das contas, o vídeo que ele gravou com o celular causou um boom, que era o Natal da Coca-Cola dentro do Hopi Hari. Eu falei, cara, loucura, né? Ele trolando a irmã dele, cara, maluquice. E o negócio foi numa audiência espetacular. Novamente, porque ele conhece como se comportar com a audiência dele. Então, assim, novamente, a Coca-Cola não sabe como se comportar com a audiência de um influencer, mas o influencer sabe como se comportar com a audiência dele e carregar a marca junto. Então, esses pequenos detalhes são os detalhes que trazem o sucesso de uma grande campanha de marketing carregada de branded content. Então, você pode repostar na sua mídia social da própria empresa? Pode. Mas o grande sucesso é usar a mídia externa, por isso que é o branded content, conta com a mídia externa, que não é a mídia da empresa. Tá? Eu vou dar um play aqui só para vocês verem, vocês estão sem o áudio aqui, não sei por que não está compartilhando o áudio, mas vamos lá. Simples assim, um vídeo curtinho, $4.000 e o produtor é o marido dela. Né? Então, olha que fórmula linda de sucesso, vocês querendo produzir conteúdo, marcas maravilhosas querendo conteúdos bons, e quem que está com a mão levantada, o Marcelo está de mão levantada. Vai lá, Marcelo. Ô, Jake, eu estava até rascunhando aqui algumas coisas e, assim como o Pietro aqui também, é só uma contribuição, porque na hora que você estava falando aí, e eu até pensando aqui comigo, eu falei, se eu pudesse aportuguesar o brand content, chamaria de fogo de monturo, aquele que vai chegando de forma tão sutil, de forma subliminar. E é interessante, eu, ainda voltando lá no áudio, quando você fala do Tony Stark, você traz um elemento que eu acho que é crucial, que humaniza essa questão do brand, quando você fala bem assim, aquele, o bilionário tal, tal, que entra ali no canto, passa a mas é humano, sabe? No fim das relações, pessoas se conectam com pessoas. Na hora que você estava falando aí sobre a Bang, que eles foram atrás desses produtores e deixaram que eles falam. Por quê? Porque cada um ali, o cara lá do gueto, o cara lá da favela, ele conversa com propriedade porque ele vivencia aquilo, né? E eu me lembro de um episódio, até acredito que você deve ter visto também, de um trabalhador aí dos Estados Unidos que ele vai para o serviço, aí quebra o carro, daí ele pega um skate e abre um suco e sai tomando aquele suco e se gravando. E viralizou, e aquele cara foi contratado pela empresa lá do suco e, enfim, o cara pediu demissão do serviço e estava vivendo disso. Porque
tem essa coisa de agora de inteligência artificial, disso, aquilo, outro, mas o mínimo de humanização que você dá para aquela coisa, você consegue, e aqui eu falo da áudio, você consegue fazer com que a pessoa não consiga mais mensurar o valor daquilo. Porque às vezes é uma Uhum. música, é um chamado, está atrelado a sentimento, igual a áudio ali, ela tem um valor, mas pô, é do Tony Stark, é de uma história, é de um cara que venceu, que passou por uns perrengues, então eu não estou comprando só um carro, eu estou Uhum. comprando, né? Enfim, eu me empolgo aqui, mas era só dando Não, é mesmo. isso aí. Olha, só fazendo assim, um paralelo aí, que você tocou num assunto que eu adoro, tá? Que é a inteligência artificial, né? As inteligências artificiais eu uso assim de uma maneira brutal dentro do meu escritório, meu time inteiro usa, e eu não vejo a inteligência artificial em vários aspectos roubando mercado de, de nós como produtores, pelo contrário, os microprodutores, os pequenos produtores, eles são assim, eles são protegidos e ajudados demais pela inteligência artificial. Hoje, um pequeno produtor com umas 5 ferramentas de inteligência artificial faz um estrago como produção. Eu uso assim de full na minha equipe aqui de marketing inteligência artificial para tudo, inclusive para roteiro. É impressionante porque muitas vezes eu não tenho time. Surgiu uma oportunidade de produzir um conteúdo, não tem time para eu ativar uma roteirista para verificar ela. É aquela coisa, eu preciso desse roteiro pronto daqui a 10 minutos. Eu boto num Bing com todos as interações com o ChatGPT e o negócio sai um absurdo. Então, assim, então não tá para roubar, mas eu acho que tá para agregar. Aqui nos Estados Unidos, os sindicatos dos atores estão todos paralisados. Mas aí vai numa outra vertente. Então, acho que chegou bastante para vocês aí a questão dos sindicatos dos atores americanos, todo paralisado. Mas é uma outra vertente da inteligência artificial. O que está acontecendo aqui? Principalmente a Netflix. Então, a Netflix é um grande case, a Netflix e a HBO. Eles assinavam contratos de cessão de direito com muitos atores aqui nos Estados Unidos. E os contratos, eles tinham desdobramentos em possíveis mídias decorrente do contrato deles de licenciamento com os atores. E que eram tão amplos que eles acabaram englobando tudo. E quando eu falo englobando tudo, eu vou explicar de uma maneira mais simples, tá? Os atores assinaram, no calor do momento, assinando o contrato para a produção de uma determinada série com Netflix, com HBO, contratos que davam direitos de uso de imagem em novas mídias, em novas produções de determinados atores. O ator falou assim, beleza, você quer usar a minha imagem? Maravilha, mas você precisa de mim para estar atuando. O problema é que usaram a lacuna legal, ele tinha cedido literalmente os direitos, e veio a tecnologia de AI, que basicamente hoje um ator pode interpretar um determinado papel e eu coloco a cara de outro ator na produção. Então, o que a briga que está acontecendo em Hollywood é que a produção começou a acontecer algumas produções onde atores desconhecidos gravavam a cena e substituíam com cara de atores que eram atores que cederam os direitos de uso de rosto dele para as grandes plataformas. E isso causou um boom, porque basicamente é uma lacuna legal. A plataforma tem direito? Tem, porque assinaram um contrato de cessão de direito. Não existia essa ferramenta na época. E não existia nem o que fazer dessa forma. Mas hoje está sendo aplicado. E daí algumas propriedades foram criadas e os atores estão em processos. E daí todos os atores foram para a rua temendo, porque isso é uma coisa que todos eles assinaram. Então, e aí? Qual vai ser o futuro, entendeu?
Esse é o grande pulo do gato aqui nos Estados Unidos, porque está todo mundo paralisado. Vamos voltar agora, despolitizar essa conversa e falar um pouquinho dessa pessoa aqui, ó. A Bru Luca é brasileira, radicada aqui nos Estados Unidos. Ela era atendente do McDonald's aqui em Miami. Então, ela era balconista no McDonald's, até descobriram que ela era linda, maravilhosa, falava super bem nos vídeos dela, e ela começou a viralizar na internet. Eu acho que alguns brasileiros devem acompanhar a Bru Luca como seguidor. Hoje ela tem 5,4 milhões de seguidores. Viraliza super bem em mais uma das garotas propagandas da Bank. Esse é o videozinho dela. Alguém quer falar um pouco de Bang antes de eu passar para o próximo? Marisol? Não? Ô, Jay, Oi. deixa eu só falar uma coisinha, só que eu lembrei aqui rapidão. Quando você fala dessa brasileira, eu não sei se daí dos Estados Unidos você se dá conta, o tanto que o brasileiro, tanto para o bem quanto para o mal, é, é fera nessa questão de, ou seja, para alavancar ou para ir como hater para qualquer coisa. Eu falo isso porque o personagem lá do Chris, todo mundo, Everybody Hates Chris, né? Todo mundo odeia o Ele Chris, sim. e aí houve uma série de reprises aqui no Brasil, e aí ele gravando lá nos Estados Unidos, o pessoal o tempo todo replicando as frases em português de alguns trechos que ele falava aqui na série. E acho que tem até uma parte num documentário, num talk show, que ele mostra pro cara, todo dia eu tenho cerca de 11 mil mensagens em português que eu não entendo nada, mas brasileiros aqui escrevendo aqui. Aí ele falou, quer ver? Tirou uma foto, uma selfie com o apresentador, publicou, 2 minutos depois ele mostrou, estava com, sei lá, 20 mil pessoas comentando aquela foto. Mas Então, olha que interessante, todo mundo odeia o Chris. Eu adoro a série. Inclusive, o pai do Chris é um ator revolucionário de Hollywood, tá? É um cara fantástico. E a série é muito engraçada, que ela é politicamente incorreta, mas aqui nos Estados Unidos ela fala com o público, e aqui novamente a audiência dos Estados Unidos, ela é uma audiência que se comporta muito diferente da audiência brasileira. E a série fala com o público negro americano de uma maneira muito como ele gosta de falar. Ele gosta de tratar os preconceitos dele de uma maneira escrachada. Para o quê? Para justamente polemizar, mas não é uma coisa que faça mal para a audiência aqui. Eles acham isso super sadio, né? A maneira. Então, assim, eu gosto do. A Propriedade é maravilhosa, muito bem produzida. Sou fã da série. Quanto à Bruna, a Bruna é uma figura caricata. Assim. Eu também contratei ela para a produção de branded content para mim. E novamente, ela foi uma brasileira que veio sem nada dos Estados Unidos, deu certo como influenciadora e hoje é produtora de conteúdo, gente. Olha lá, uma brasileira saiu do nada do McDonald's para virar uma produtora de conteúdo, ganhando de 50 a 60 mil dólares por mês aí no bolsinho dela. Um apartamento lindo, maravilhoso, divide o apartamento com as irmãs começaram a se tornar influencers também, e logo mais vocês vão ver todas elas aí brilhando. Esse caso eu trago. Jake, você tem 1 minuto, Jake. Vamos lá, vamos falar rapidão. Vamos. Case Marisol é um case que deu errado, tá? A Marisol é uma marca fantástica de marca de têxtil brasileira que publicou o conteúdo Mundo Replica.
A Beth, que foi a produtora, um amor de pessoa, tudo certo. Só tem um problema. Eu vou dar um play aqui e vou continuar falando, tá? Basicamente, os canais enxergam de uma maneira peculiar a questão de produção de brand and content. Eles adoram, mas os canais, principalmente a cabo, e os canais tradicionais como Discovery, que foi, no caso, o canal que embarcou o mundo Ripilica, enxergam e falam, peraí, a Marisol está fazendo mídia de graça? Não, pode derrubar da grade aí. Novamente, o canal, ele é um veículo de comunicação que ele conta com a receita publicitária. No momento que um brand and content, que é o mundo Ripilica, que ela é uma das garotas propagandas da Marisol, simplesmente olhou aquilo e falou assim, peraí, a Marisol quer fazer propaganda de graça no meu canal? Não, fala para ela pagar publicidade, derruba o canal, derruba o conteúdo, derruba. E daí eles tentaram colocar nos outros canais. Não entrou também. Por quê? Foi um brand and content tão descarado como publicidade que não conseguiu grade de exibição. Porque os canais, eles têm a característica de entender que esse cara é um potencial anunciante, por que eu vou fazer mídia de graça para ele? Então, a dosagem do branded content tem que entender também aonde você vai veicular. Se você tem poder suficiente com a propriedade de causar veiculação, independente de ser um branded content, como foi o da Marvel. Quem é que ia falar, não vou colocar o filme porque a Audi não pagou mídia? Aí é Marvel. Eu coloco o conteúdo. Então, essa é a sutileza de você entender cases que dão certo e cases que não podem dar certo porque você dá um tiraço, puta produção linda, animação voltada ao público infantil, que é o mundo da Repelica, que é uma das garotas propagandas da Marisol, não deu certo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado o que dá e o que não dá certo como grade de exibição, como entretenimento e brand and content.